O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos então nesta quinta-feira, estamos nesta quinta-feira, nesta terceira semana da Quaresma. E a liturgia, não é? Nós percebemos que toda a liturgia neste tempo é preparada para aquilo que o tempo da Quaresma nos convida a viver. Que é a vida nova, que é a conversão, que é a busca mais constante por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura que nós ouvimos aqui, nós temos o profeta Jeremias, que na sua profecia, que nós ouvimos, vai advertir o povo de Israel. A este povo, tomar cuidado porque existe um juízo que virá. E ainda, advertir este povo ao arrependimento. A necessidade de se arrepender. Meus irmãos, o arrependimento é uma necessidade. E diz de quem reconheceu que precisa, que quer, que reconheceu os seus limites, as suas fraquezas, portanto arrependeu-se. É a porta necessária para nos encontrarmos com a misericórdia de Deus. É termos um coração arrependido e verdadeiramente arrependido, contrito. Essa é a condição para que a misericórdia de Deus de fato venha e produza em nós o fruto necessário. A conversão, a vida nova, o desejo de não mais pecar, de não voltar mais àquela situação anterior. É por isso que aqui o profeta, ele vai falar para o povo de Israel do arrependimento. Mas nós vamos perceber que no primeiro versículo aqui, não é? Primeira parte dessa leitura, o profeta faz o quê? Lembra aquele povo de quem Deus é.
Talvez uma maneira de levar o coração daquele povo, um coração duro, ao arrependimento. Reconheça quem Deus é, o que Ele fez por vocês. Assim talvez o coração se arrependa do que está fazendo. Porque o que o profeta mostra aqui para este povo é a manifestação de amor de Deus por eles. Um povo que estava preso, cativos, aprisionados, escravos lá no Egito. Deus volta o seu olhar para aquele povo, liberta este povo, salva este povo, ama este povo e faz uma aliança com eles. E no que consiste a aliança que Deus faz com este povo? Ele se compromete a ser o seu Deus e eles, o seu povo. Qual aliança que Deus faz? Olha, eu estou salvando vocês, eu estou tirando vocês, e vocês vão ser o meu povo. O meu povo. E permitam que eu seja o vosso Deus. Essa é a aliança. O povo se compromete a ter Deus como o Deus deles, aquele que os salvou, aquele que cuidou, aquele que conduziu, aquele que livrou, que voltou o olhar para eles. Nós nos comprometemos, Senhor. Nós queremos que Tu sejas o nosso Deus. Mas faça de nós o Teu povo, Senhor. Faça de nós o Teu povo escolhido, amado, cuida de nós. Mas o que acontece, meus irmãos? Para que esta relação entre Deus e o seu povo acontecesse, para que esta aliança pudesse se cumprir, era necessário que este povo escutasse a Deus. Porque se Deus iria conduzi-los, se Deus os tinha como o meu povo, Deus iria instruir este povo, conduzir, falar a este povo, mostrar o caminho que eles deveriam seguir. Mas o que acontece? Esse povo não escuta a voz de Deus. Aqui tamanha a necessidade deste escutar, né? Que para o povo de Israel existia o Shema, que quer dizer isso: escuta, Israel, escuta o Senhor teu Deus, Shema, Israel. Porque somente escutando a Deus, iremos ser o seu povo e trilhar o caminho que Deus tem para nós. Se nós não sabemos para onde ir, precisamos ouvir a orientação. Mas este povo não ouviu a Deus, e é isso que o profeta vai dizer. O profeta diz, olha, eles não ouviram e não prestaram atenção. Deus os amou, fez uma aliança, mas o povo não ouviu, não prestou atenção. E o profeta ainda diz mais: ao contrário, seguiram as más inclinações do seu coração. Se não ouvimos a Deus, se aquele povo não foi capaz de ouvir a Deus, o que aquele povo ouviu? As más inclinações do coração. Meus irmãos, minhas irmãs, existe dentro de nós uma concupiscência,
uma tendência, marca do pecado original, herdada dos nossos pais, né? Adão e Eva. E todos nós trazemos isso em nós, esta marca, uma tendência para o mal. E automaticamente, se eu não escuto a voz de Deus, que também está em mim, que fala no meu coração, que habita em mim, o que eu vou ouvir? A voz da concupiscência, do vício, da tendência para o mal. E a voz que fala mais alto dentro de mim é aquela que eu alimento. A voz que tem mais força dentro de mim é aquela que eu tenho alimentado, que eu tenho permitido. E talvez a voz que tem gritado mais alto dentro de mim é aquela que eu estou acostumado a ouvir. Aqueles que nos conhecem, nos identificam pela voz. É ou não é verdade? Todo o meu tempo de formação para o sacerdócio não foi em Brasília, né? Foi em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. E todo esse tempo de formação, eu fiquei longe, distante da minha família. Minha mãe está ali, meu irmão. Mas todas as vezes que eu ligava para minha mãe, ela me conhecia pela voz. Você está cansado. E era verdade. Você está triste. Era verdade. Você está alegre. Era verdade. A voz. Ouvia a voz e conhecia. Mas por quê? Porque era uma voz que estava treinada. Uma voz que ela aprendeu a ouvir desde pequeno, né? Desde a criação. O ouvido já estava treinado à voz. Bastava ouvir para saber como estava. Meus irmãos, minhas irmãs, será que nosso ouvido está treinado à voz de Deus? Talvez nós estamos por aí questionando, perguntando, mas qual é a vontade, Senhor, para a minha vida? O Senhor não fala, parece que eu não te escuto, eu não consigo perceber, eu ando meio perdido, sem saber por que caminho seguir. Será que não é porque não estamos treinados a ouvir a voz de Deus? E talvez pelo contrário, como diz o profeta, ao contrário, treinados a ouvir a voz da concupiscência, do pecado, do vício. Sabe qual é interessante, meus irmãos? Sabe o que é bonito? Deus, Ele permanece fiel à aliança com aquele povo. Ao ponto, vai nos dizer o profeta: enviei meus servos, os profetas, enviei-os cada dia, começando bem cedo. Olha isso, meus irmãos. Eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Deus tentou, falou, eles não estavam ouvindo. Deus que permanece fiel à aliança, Deus que ama o seu povo, diz: então eu vou enviar os profetas, eu vou enviar servos, quem sabe a esses eles vão ouvir. E o evangelho, o profeta diz, né? Enviei meus servos, os profetas, enviei-os a cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram, não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro. Não estiveram mais uma vez atentos à voz, mesmo dos profetas, enviado por Deus.
E qual é a consequência, meus irmãos? Deste povo que não ouve a Deus. O profeta nos diz: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor. Se aquele povo era para ser identificado como o povo de Deus, agora estava sendo identificado como o povo, a nação que não ouviu a Deus, que não escutou a Deus. Que Deus nos livre de sermos uma nação reconhecida como aquela nação que não escutou a Deus. Que Deus livre o nosso país, o nosso Brasil, de ser uma nação reconhecida como uma nação que não escutou a voz de Deus. Lutemos, meus irmãos, porque começa por nós, para que possamos ser reconhecidos como um povo que escutou a Deus, como povo de Deus, como povo escolhido de Deus. Porque a consequência não para aí. Esse povo não só foi reconhecido como povo que não escutou a Deus, como vai dizer o profeta, sua fé morreu. Perderam a fé. Se eu quero saber se uma nação, se um povo não está atento à voz de Deus, se eu quero saber se uma nação, se um povo não é um povo que escuta a Deus, olhemos a fé daquele povo. Como anda a fé do nosso povo? Como anda a fé do nosso povo? Em que o nosso povo tem acreditado? Porque, meus irmãos, a fé, ela vem pela escuta, né? São Paulo já dizia aos Romanos. A fé vem pelos ouvidos. Eu ouço e eu creio. Mas lá no Evangelho ainda, nós vamos perceber a consequência. Nós sabemos que o povo saiu do Egito, viveu todo aquele tempo no deserto, chegou à terra prometida. Este povo continuou a sua história. Veio Jesus Cristo, foi enviado por Deus. Não mais Deus enviou um profeta, um servo, mas enviou o seu próprio filho, para ver se aquele povo escutava o filho. E veja no Evangelho, o que o Evangelho nos diz. Aqui segundo São Lucas, que Jesus, nenhuma das suas missões, do seu apostolado, ele expulsa um demônio. E quando Jesus expulsa o demônio, dizem a Jesus que ele está fazendo aquilo por Beelzebu, por obra do próprio demônio. Veja, meus irmãos, aquele povo que não ouviu a Deus, aquele povo que no tempo de Jesus continuou não ouvindo a Deus, e agora não era mais o verbo, a voz, mas era o próprio Deus que se encarnou e que veio, e que falava com aquele povo, e que manifestava a presença dele. Mas o que acontecia com aquele povo de cabeça dura?
não reconheciam a voz, a presença de Deus. Era o próprio Senhor que estava ali, manifestando o amor, curando, libertando aquele possuído pelo demônio. Mas diziam o quê? É pelo demônio que ele está fazendo isso. Não reconheceram. Não foram sensíveis à presença de Deus. Mais uma vez este povo não escutou a Deus. E ainda mais, né? Vai dizer o evangelista. Além de dizer que aquele sinal, que aquele exorcismo que Jesus realizou expulsando o demônio não era coisa de Deus, pedem mais sinais, porque querem provar se Jesus de fato é o Messias, se ele de fato é Deus, se ele de fato foi enviado por Deus. Mas quantos sinais Jesus já havia realizado? Mas a história do povo, meus irmãos, ela continua. Ela continua. E hoje, eu e você somos este povo. Chegou em nós, no nosso tempo, na nossa época histórica, de fazer parte do povo de Deus. Não sabemos quanto tempo este povo estará peregrinando aqui nesta terra. Um dia estaremos na Jerusalém celeste, na terra prometida. Mas enquanto isso estamos aqui peregrinando e chegou a minha vez, a sua vez de compor este povo de Deus. Nascemos aqui, nesta época, neste tempo, aqui estamos. E precisamos nos perguntar: trago a mesma cabeça dura daquele povo? Trago o mesmo coração fechado daquele povo? Continuo como aquele povo, não ouvindo a voz de Deus? Ou será que eu estou atento à voz de Deus? Ou será que eu tenho percebido a presença, os sinais da presença de Deus na minha vida, na minha história? Porque muitos de nós, meus irmãos, corremos o risco de estar como este povo, tapados, surdos à voz de Deus. Porque Deus fala a nós, Deus fala no nosso coração, Deus fala através da palavra dEle, Deus fala através da liturgia, dos sacramentos, da igreja, do magistério. Deus fala. Deus nos dá sinais da presença dEle. Nos deixou os sinais dos sacramentos. Eucaristia que vamos celebrar, o grande sinal da presença de Deus. Mas será que estou como aquele povo? Me mostra mais sinais. Eu preciso crer, mas eu preciso de mais sinais. Eu preciso de mais manifestações, porque ainda eu não consigo acreditar. Será que é Deus que não está se manifestando? Ou sou eu que não estou atento à manifestação de Deus? Será que é Deus que não está falando? Ou sou eu que não estou escutando a voz de Deus? O que eu tenho contribuído? De que forma tenho contribuído para este povo? De que forma, meus irmãos, nós seremos reconhecidos? E cabe a mim e a você, a nossa parte.
Olha um pouco para a tua história agora aí. Olha para as manifestações de Deus na tua vida. Certamente o Senhor tem falado, tem se manifestado. Certamente, meus irmãos, porque Ele sim continua fiel à aliança. Ele sim continua nos enxergando e querendo que nós sejamos o seu povo. Mas será que nós queremos tê-lo como Deus? Será que nós temos buscado tê-lo como Deus? Qual é a parte que lhe cabe? Coloca a mão sobre o teu coração aí. Não tenha medo de se questionar, de se perguntar: Senhor, será que eu estou atenta à sua voz? Será que eu percebo a tua presença, Senhor? Será que eu tenho percebido a tua manifestação na minha vida? Porque nem sempre o Senhor vai se manifestar como nós queremos, desejamos. O povo de Israel esperava uma manifestação gloriosa do Rei poderoso que viria salvá-los. E o Senhor se manifesta na simplicidade. Como Deus tem se manifestado na tua vida? Até que ponto nós estamos, meus irmãos, atentos, afiados à voz de Deus? Até que ponto nós somos conhecedores da voz de Deus que ecoa em nós e em nossos corações? Deixe que o Senhor vá falando, vá se abrindo à graça dEle, vá deixando que Ele se manifeste, vá desejando ouvi-lo, vá querendo ouvir, vá permitindo que a graça dEle agora vá de encontro ao teu coração. Se talvez tem muito tempo que você não escuta a Deus, que você está fechado, fechada, o Senhor quer falar ao teu coração. Ele quer te mostrar que Ele continua fiel à aliança, que Ele continua contigo, e que talvez aquela manifestação em que você até mesmo recusou, que talvez aquele sofrimento, aquela enfermidade, aquela dor, aquela situação familiar, aquela situação no seu relacionamento, seja a voz de Deus, seja a manifestação de Deus. Se nós nos reconhecemos, irmãos, como povo da aliança, se nós nos reconhecemos como o povo de Deus, não temos que temer, não temos que temer, porque é Ele que nos conduz, é Ele que conduz a sua vida. Vá deixando então que Ele toque, que Ele fale, que Ele restaure a sua sensibilidade, meu irmão, minha irmã, à presença dEle, à graça dEle em tua vida. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos,
Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. E se você sabe, diz isso para Jesus, diz isso para Deus. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Vamos voltar lá no começo, no início da música. E eu queria te convidar a ouvir esta música, mas ao mesmo tempo fazer dela a sua oração. Se puder até citar a letra para nós. Faça dessa música a declaração de que você quer que Ele seja o teu Deus, que você se coloca como o povo dEle, com fé, com confiança. Eu me abro ao teu querer. Canta isso do fundo do seu coração. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos, Senhor. Canta do fundo do seu ser. Quero conhecer teus planos. Reconheça os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Canta isso pro Senhor. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. E proclama isso. Proclama, meu irmão, minha irmã. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Mais uma vez, com força, proclama. Reza assim. São teus, Senhor. A nossa vida, os nossos passos, os nossos minutos, Senhor. São teus, Senhor. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Dá novamente a sua mão para o Senhor e fala: os meus passos são teus. Canta isso para Jesus, entregando. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir.
Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.